Aí eu cheguei na barbearia, entrei com um computadorzinho assim embaixo do braço. Eu não tava nem trabalhando, eu tava lá no canto meio... Estudando tráfego que eu tava, na verdade. Tava estudando tráfego do Fórmula. Mas assim, tava meio chateado, meio triste, porque os negócios não estavam dando certo. A gente não tava conseguindo aplicar ali no negócio físico, da forma que a gente tinha imaginado. E aí a Mari veio, entrou assim com um brilho no olho e eu tava tipo cinza, blue, sabe? Aquele negócio assim triste. Aí a Mari entrou com um brilho, eu até lembro assim da cena, ela vindo com essa luz que tá na nossa cara assim, toda felizona, e falou o seguinte. Não, eu entrei assim empoderada, né? Tipo, Chegou em câmera empoderada. lenta. E ele lá, meu filho, só o pó da rabiola, assim, o brilho do menino se foi. Não tinha. E aí eu falei assim, Felipe, você confia em mim? Aí ele falou, confio. Eu falei, olha, eu achei nosso produto digital. Aí ele olhou assim... Eu nem falei nada, só... Ele olhou assim, aquele olhinho de gatinho pedindo coisa. Ele, me ajuda. Aí eu falei assim... Aí eu abri assim e falei, um curso de planejamento de viagem. Aí ele olhou assim... Eu acho que na hora ele pensou assim, essa menina não tá entendendo... Que não tem ninguém viajando. Essa menina tá maluca com esse produto? Que todos os aeroportos estão fechados do mundo. Bem-vindo. Vou chamar aqui meu convidado e minha convidada. É um casal. A Mariana e o Felipe. Mariane Neubra e o Felipe Santiago. Vou falar uma breve história deles aqui, como está escrito. A Mariana e o Felipe são casados e quando se mudaram para Portugal, abriram uma barbearia. Funcionou bem por um tempo, mas logo veio a pandemia e eles ficaram sem receita. Decidiram empreender no digital e, aproveitando que a Mariana usava as redes sociais para compartilhar dicas de viagens, criaram um produto nesse nicho, cujo Instagram é Viajante Sincera. Olha que legal o Instagram. Deram a volta por cima, fizeram R$100 mil em 5 dias de faturamento com as técnicas da fórmula de lançamento. Olá, Felipe. Olá, Mariana. E ainda deram a volta ao mundo, falando. Tá bom? Peru. Clima no Peru, vocês estão viajando? Sim. Estamos desde muito sem tempo. parar, desde 2022, outubro. Outubro de 2022. Saiu de Portugal e a gente deu a volta ao mundo, igual você falou. Uhum. Aí o plano era 1 ano, passou 1 ano, eu falei, vamos ali mais um pouquinho? Ela me perguntou, e aí, a gente continua? Eu falei, por que não? Mas me diz, quem que me conheceu primeiro? Eu. Como é que foi, Mariana? A gente, em 2015, vou fazer aqui uma timeline muito rápida. A gente morava no Brasil, em 2015, eu era professora, servidora pública, o Felipe trabalhava com marketing tradicional em multinacionais. Marketing analógico. Analógico. E aí a gente foi... queimamos as pontes todas, mas assim, não tinha nada para garantir. Era só ali R$2 e um sonho. Uhum. Fomos para a Irlanda. Aí eu te conheci em 2016, porque na Irlanda foi que eu comecei a compartilhar as minhas viagens, ali pela Europa. Uhum. E aí eu acho que quando você tá na internet, o Érico Rocha aparece, né? Tem um negócio assim. E aí eu comecei a te ver, mas assim, eu achava que era uma conversa pra boi dormir, né? Tanto é que ela nunca falou pra mim de você. Eu não falava nada, assim. Ficava vendo aquele negócio de 6 em 7. Será? Aí eu falava, gente, muito fantasioso isso daí. Uhum. E a vida foi passando e foi só... Aí a gente, enfim, foi na Irlanda que ele virou barbeiro. Isso, eu quis mudar de carreira, falei, não quero mais saber de marketing, tô cansado, tô enjoado. Então, eu na verdade, trabalhei 10 anos com marketing em empresa, essas coisas, só que eu fiquei cansado, enjoado, queria mudar minha vida. E aí a gente foi pra Irlanda, e lá, do nada, eu comecei a ver as barbearias tradicionais, falei, nossa, isso aqui é muito interessante, prestar serviço com isso, provavelmente eu não vou deixar de ter trabalho em lugar nenhum, nunca vou deixar de ter trabalho trabalhando como prestador de serviço de barbearia. E aí eu fiz o curso, virei barbeiro e trabalhei lá 2 anos e meio com isso. E foi assim, e a Mariana ficou trabalhando com um monte de outras coisas, assim, de tudo quanto é coisa. Érico. Eu era professora de inglês, então eu trabalhei como intérprete do Detran, assim, da Irlanda. Eu trabalhei como recepcionista. Uhum. Eu trabalhei no restaurante libanês. Trabalhando naquele negócio como que chama? De tomar bronzeamento sol. Artificial. Bronzeamento, fez de tudo. De tudo. E eu lá cortando cabelo, aprendendo a cortar cabelo. Só que assim, o meu objetivo, quando a gente foi pra Irlanda, sempre foi viajar. Uhum. Aí chegou lá,
ele se encantou com esse negócio de barbearia e falou, vou virar barbeiro. Eu falei, não, cara, não é pra você virar barbeiro, é pra gente viajar. E, enfim, cismou. Mas com isso, o que aconteceu? Passou o nosso período de visto lá muito rápido. Quando a gente viu, a gente já estava quase 2 anos na Irlanda. Passou 2 anos e meio, na verdade. E aí a Irlanda te dá mesmo um pé e você tem que caçar seu rumo, porque é muito difícil conseguir um visto lá. E Portugal foi a porta de entrada, porque a gente queria continuar morando fora. Aí fomos para Portugal e, com os salários baixíssimos de Portugal, a gente falou, não, a gente tem que empreender. A única solução é empreender. Falei, o que a gente sabe fazer? Barbearia. Pronto, abre uma barbearia em Lisboa. Sem conhecer ninguém, a gente nunca tinha ido lá. Na verdade, a gente deu um pulinho lá viajando, passou 3 dias em Lisboa. E a gente, de maluco, assim, achou um bairro super tradicional, português, assim, raiz, sabe? E abriu uma barbearia. Muito difícil no início, muito complicado, super desafiador. Vários desafios, assim, desde preconceito, coisas brabas, assim, que a gente passou mesmo, sabe? Mas a gente superou isso tudo e deu certo, sabe? Só que, o que aconteceu? Entrou Érico na equação de novo. Porque eu fui... a gente estava muito sozinho lá, eu decidi ir no encontro de mulheres empreendedoras. Sim. Aí lá, numa dessas mulheres lá, estava uma aluna sua. A gente se conectou, fomos gravar podcast juntas e tal. E aí, conversa vai, conversa vem. A gente falando de marketing, porque nisso... eu tava estudando, né? Tava catando coisas de marketing aqui e ali para aplicar na barbearia. E o perfil de viagem, o Viajante Sincera, tava rolando. Ali, coitado, monetizando 0. Assim. Era só dica. Era só ali trabalho voluntário. Mas eu me divertia com aquilo. E essa aluna sua... eu conversando com ela falou assim, eu perguntei, falei, mas e esse Érico Rocha aí? É verdade mesmo? Esse beleza? cara que fica prometendo as coisas pros outros aí. Aí ela falou, não, eu sou aluna dele, acho que eu fui da 2ª turma do Fórmula, e fiz 6 em 7, e foi o que deslanchou. E aí ela começou a me contar as coisas que ela fazia, as lives. Eu falei, mas você fica fazendo live? Mas as pessoas assistem? Alguém vai nisso? Aí ela falou, aí pronto, eu falei, bom, tenho aqui uma prova de que o negócio funciona. Guardei aquilo. E aí comecei a falar com o Felipe. Falei, Felipe, então, tem um cara? Aí, olha só, mas isso foi... 2016 ela te conheceu, ela só foi falar comigo disso lá em 2017, 18? 18, 19. Eu falei, pô, Mariana, demorou. Eu fui um lead caro. pouco Um lead caro. Eu trabalho. Dei trabalho. Enfim, aí a gente foi pra... Onde é que eu tava? Aí tá. Lisboa, montou a barbearia, tudo. Ouviu lá um depoimento de uma pessoa que realmente tinha feito e tal. E falou, não, funciona. Falei, funciona. Mas nisso, tipo, a barbearia tava rolando. Eu tava tentando voltar com a minha carreira de intérprete. A gente tava tentando ali. E esse perfil Viajante Sincera rolando ali bem como hobby. Sim, era hobby. Aí vem a pandemia, né? 2020. Esse que é o ponto que eu ia chegar. A barbearia até então tava indo bem, sabe? A gente foi até considerado uma das melhores de Lisboa, por uma revista que tem lá, sabe? Por 3 anos seguidos, não, tava tudo bem. Ninguém tava ficando rico milionário, mas pagando as contas e sobrando alguma coisa. Fazia umas viagens. Mas aí veio a famigerada, como diz o Érico Rocha, pandemia. E aí o que aconteceu? A barbearia fechou. Aquele meu pensamento de que eu, como barbeiro, sempre ia ter trabalho na vida. Não, ficamos 3 meses, quase 4, com o negócio fechado. A Mariana, ela também era guia em Lisboa, também não tinha trabalho nenhum. Cancelou tudo. Foi foda, cara. Foi complicado. E aí, o que aconteceu com a pandemia, com o meu perfil de viagem? Virou, tipo, uma central de atendimento. Porque as pessoas ficaram desesperadas me perguntando coisa. Como é que eu faço? Meu voo atrasou. Como é que eu faço? Eu perdi a reserva do hotel. Será que eu compro de novo? Quando é que vão reabrir as coisas? Então, virou aquele... Veio todo mundo em cima de mim me perguntando coisa o dia inteiro. E eu ficava ali o dia inteiro respondendo. De graça. Criando conteúdo e respondendo. Aí eu falei, cara... Mas eu ficava. Tá, beleza. Aí eu falei assim, Felipe, a barbearia tá fechada. Aí você fez um lançamento.
eu falei, vamos ver o lançamento, porque o Érico falou que dá pra aplicar em negócio físico. Então eu peguei pra barbearia. O foco era barbearia. Porque eu falei assim, o que a gente pode fazer? A gente pode adiantar o caixa. Tipo, fazer alguma promoção, na minha cabeça, né? Fazer alguma promoção em que você adiante o caixa. Eu acho que você deu um exemplo de uma empresa que vendia cachaça. Eu acho que era cachaça, alguma coisa assim. Né? E aquilo fisgou a gente, porque na nossa cabeça era um negócio físico que a gente tava, sabe? Aí eu falei, vamos ver. A gente assistiu o lançamento, entramos no Fórmula. E em 2020, final de 2020. Aí em 2021, a gente começou a estudar. 2020 a gente começou a estudar. 2020 a gente começou a estudar. Só que a gente não estava apaixonado pela barbearia. Não tava encaixando, Não sabe? tava, assim, aquele amor já tava... profundo. A gente já tava meio... Eu já tava meio com ranço. Felipe também já tava meio exausto. A gente até usou algumas técnicas de tráfego, sabe? Sim. Ajudou, funcionou. Eu comecei a estudar tráfego e aplicar no negócio. Mas, assim, a paixão já tava fraca. E uma das coisas que você fala, e a Mariana lembra bem, é que para ter um produto digital é importante você achar um ramo que você esteja apaixonado, né? Você vai falar daquilo dia e noite, de tarde. Então, já não tava mais, sabe? Eu não tava mais, a Mari já não tava diretamente na barbearia também. Ela, de vez em quando, que me ajudava. E aí, continua. Aí eu falei, cara, Felipe, ó... Eu vi aqui, ó, a barbearia acho que não vai rolar. Eu acho que a gente não quer fazer isso para sempre. Mas... Aí eu olhei pro Instagram, o Instagram lá, o povo pedindo coisa. Eu falei, direct, falei, gente, tinha 10 mil pessoas na época. Eu falei, tem 10 mil pessoas aqui me pedindo coisa. Eu posso ajudar essas pessoas. O Érico falou que digital dá escala. Aí eu falei, Aí eu sentei numa padaria. Foi, de frente pra barbearia. De frente pra barbearia. Cara, parece que veio assim, ó. Aí eu fiz igual aquele meme do gatinho, assim, ó. Aí eu abri o MindMaster, né, que é o mapa mental. Cara, foi vindo. Escrevi botei lá o curso. Né? Eu falei assim, o que as pessoas estão precisando? Eu falei, elas estão precisando de um passo a passo, porque elas estão perdidas. Peguei e botei um passo a passo, assim, ó. 8 passos. Aí eu falei, cada passo vai ser um módulo. Aí eu ia abrindo, assim, os passos e eu ia botando tudo que eu sabia de viagem, que ia facilitar a vida das pessoas e que ia resolver a principal dor delas naquele momento, que era perder dinheiro. Então eu falei, eu com o conhecimento de viagem que eu tenho, eu consigo fazer a pessoa não perder dinheiro, porque tudo tá no planejamento. E na pessoa saber os direitos dela. Então eu fui botando ali tudo. Aí eu cheguei na barbearia, entrei com um computadorzinho assim embaixo do braço. Eu não tava nem trabalhando, eu tava lá no canto meio... Estudando tráfego que eu tava, na verdade. Tava estudando tráfego do Fórmula. Mas assim, tava meio chateado, meio triste, porque os negócios não estavam dando certo. A gente não tava conseguindo aplicar ali no negócio físico, da forma que a gente tinha imaginado. E aí a Mari veio, entrou assim com um brilho no olho e eu tava tipo cinza, blue, sabe? Assim, triste. Aí a Mari entrou com um brilho, eu até lembro assim da cena, ela vindo, uma luz que tá na nossa cara assim, toda felizona, e falou o seguinte. Não, eu entrei assim empoderada, né? Tipo, em câmera lenta. E ele lá, meu filho, só o pó da rabiola, assim, o brilho do menino se foi. Não tinha. E aí eu falei assim, Felipe, você confia em mim? Aí ele falou, confio. Eu falei, olha... eu achei o nosso produto digital. Aí ele olhou assim... Eu nem falei nada, só... Ele olhou assim, aquele olhinho de gatinho pedindo coisa. Ele, me ajuda. Aí eu olhei assim... Aí eu abri assim e falei, um curso de planejamento de viagem. Aí ele olhou assim... Eu acho que na hora ele pensou assim, essa menina não tá entendendo... que não tem ninguém viajando. Essa menina tá maluca com esse produto? Que todos os aeroportos estão fechados do mundo. Aí ele deu uma gaguejada assim e falou, tá. Sabe quando você não tem, assim, muita coisa, não tem mais fé nas coisas, tava tudo meio assim, vamos nisso, a oportunidade que tá passando aqui, vamos abraçar. Aí eu falei, beleza, vamos fazer. Aí fomos. Aí surgiu, assim, o Plano V. O Plano V. Que é o nosso produto. A gente ficou, tipo, viajando no nome, e falei, Plano V, beleza. Aí a gente foi lançar em março. Março. Isso foi mais ou menos, essa história que a gente está contando, foi mais ou menos em outubro, novembro de 2020. Isso. E aí a gente só foi lançar, a gente começou a trabalhar, focar, fazer distribuição, tudo isso que é ensinado no Fórmula, 2 meses antes e tal.
A gente só foi lançar dia 8 de março, foi o nosso primeiro lançamento de semente. 2020, isso. 2021. 21, obrigada. É. E aí, a gente... E eu aí, totalmente sem fé nenhuma Felipe no produto. sem fé Eu nenhuma. falei, esse negócio aí tá valendo pela experiência, Ele eu tô foi. aprendendo, Ele vai foi ser porque legal. ele não Daqui a tinha pouco a gente opção. acha outro produto, vamos ver o que vai dar. Mas aí, o que aconteceu? Ele foi porque ele não tinha opção, ele não é doido de contrariar a esposa, né? Também. Então, ele falou, vamos. Então vamos, assim, cara amarrado, né? Assim, ai, cacete. Aí, a gente lançou, e você fala sempre que o semente é pra você vender um. Aí, a gente terminou o CPL, a gente vendeu zero. Aí, meu Mas filho... só que são 7 dias. São 7 dias. Aí, a pessoa ansiosa já tem quase ali um parto. É. Aí, enfim, fechou o carrinho, aqueles 7 dias que a gente quase infartou, vendemos 12. E essas 12 Validou, pessoas... né? Não era pra ser um, foi 12. Gente, elas são tão importantes na minha vida, eu Nossa, falo são. sempre pra elas isso. E muitas delas renovam até hoje. Até hoje, são alunas nossas que renovam e alunos. Essas 12 pessoas comprarem um curso de planejamento de viagem na pandemia, com todos os aeroportos do mundo fechados, sem previsão de viajar, Mudou a nossa vida. eu falei assim, gente, esse troço funciona, tá mais do que validado. Não existe produto que seja invendível. Sempre vai ter um maluco do outro lado que precisa do que você tem pra ofertar, né? Fazer uma pausa, porque isso tem uma história da minha vida que eu acho que vocês vão ver. Tem um cara que hoje é multimilionário em dólar. O nome dele, para quem quiser seguir, chama Stu, S-T-U, McLaren, igual o carro. O cara tem um nome de McLaren. Multi. Um dos grandes dos Estados Unidos. Depois você procura aí, pensa num cara gente fina, tem um trabalho social muito grande, assim, fora o multimilionário que ele ficou no infoproduto, ele constrói escola no Quênia, já construiu mais de 13. Literalmente. Uma vez eu fui pro Quênia, porque numa dessas campanhas ele falou assim, cada um financia a escola devia ter umas 10 salas de aula, cada um constrói, tipo assim, dá dinheiro, que é seu dinheiro, vai ter uma sala de aula, e aí você pode dar nome à sala de aula. Aí na época eu usou o lançamento para fazer isso, né? Eu acabei pagando. Na época foi uns $12 mil, que eu doei, né? É um trabalho legal, sabia que ele ia bem. Aí no final de tudo ele falou assim, cara, você quer ver construir? Quer ir lá construir comigo? Não é construir, né? Você quer ir lá por quem? Eu falei, quero. Aí ele falou, deixa eu te avisar, a escola fica num campo de refugiado. Então, campo de refugiado, só para a galera que não tem noção, ter uma noção, lá quando teve uma briga política, no Brasil tem a esquerda e a direita, lá tem a esquerda e a direita dele. Só que é o seguinte, aconteceu uma eleição que um outro grupo não achou que a eleição fosse marmelada. E começaram a brigar. E brigar para eles era um matar o outro mesmo. Então começou a um cara de um lado, tinha a ver um pouco com religião também, né? Tem tribo, religião, é complexo, tá? E mataram. Chegou uma hora que o líder de um e do outro falou assim, cara, a gente tem que parar essa matança, porque você mata de lá, mata daqui. Não sei se foi exatamente essa, tentando simplificar o que não é simples. Ele falou assim, vamos traçar uma linha. Dessa linha para cá só fica a gente da tribo A e dessa linha para cá da tribo B. Se o cara passar, se ele ficar na linha dele, ninguém morre. Mas eles decidiram isso da noite pro dia. E é claro que tinha gente da tribo A do lado de lá e da tribo B do lado de cá. E eles tinham 24 horas para sair. Decidir. E aí ainda foi ruim, porque uma galera não tinha tempo de sair, né? Você tinha que sair com a roupa do corpo. Você era médico, você tinha que sair com a roupa do corpo porque o bicho estava pegando. Aí a pessoa entrava em igreja, achava que não ia matar, se a galera entrasse em igreja. E a verdade é que é guerra, né? Rolou muito. Então teve um deslocamento de pessoas muito grandes. Eventualmente, eles pegaram um lugar no meio do nada e criaram um campo de refugiado para essas pessoas que não tinham para onde ir ficar lá. E quando eu falo que é no meio do nada, não tinha água encanada, não tinha nada. E eles falaram, vocês vão ficar aqui por um tempo até alguém achar uma terra para a gente construir uma cidade para vocês, alguma coisa do tipo, tá? E um mês virou 1 ano, 2 anos. E aí nesse campo de refugiado, que não tinha nem água, não tinha eletricidade, não tinha nada. É campo de refugiado mesmo, raiz. Da África, do Quênia. Ele foi lá uma vez e criou um negócio que eu falei assim, cara, eu vou construir uma escola. Porque se eu construir uma escola, ele chegava para os políticos, eu acho que era mais ou menos assim, eu construo a escola todinha,
e dou na sua mão pra você organizar e deixar a escola boa. Isso é, manter. A escola é minha. E imagina, o político ia lá, inaugurava a escola. Mas é o seguinte, se eu voltar aqui ano que vem, essa escola estiver ruim, eu não construo mais escola. Aqui, vou construir escola para um outro político. Então, assim, é um pouco disso. Então, esse era o projeto dele, eu fui lá construir as escolas. Construir não, né? Então, a gente ficava... Fui lá, passei uma semana nesse campo de refugiado, acampado, com a minha família. O pessoal super feliz na inauguração, veio o político, né? Os políticos que iam cuidar. Era uma parceria, porque ele queria... Não adianta você só construir, o pessoal local não cuidar, né? Aí, à noite, não tinha o que fazer, tava no meio do nada. Tipo assim, eles montaram uma barraca pra gente, mas era banheiro de balde, né? O banheiro era uma fossa, assim. Assim, a gente tava no luxo que tinha um balde que caía água sobre você. A galera não tinha. Não, era coisa bem raiz mesmo nesse sentido. E aí ele me contou uma história, o Stu, de como é que ele virou esse milionário. Essa é a parte social dele, mas foi lá que ele me contou. E foi assim, por isso que vocês vão ver. Ele não vê, tinha um emprego dele, trabalhava, mas viu no digital a chance de mudar a vida dele. E falou, eu vou fazer isso acontecer, só que ninguém acreditava. Natural. E ele tinha um cunhado que zoava ele. Muito. Aquela coisa de homem, você zoa de brincadeira, mas tem aquela linha que será que é brincadeira, que não é? Mas no tempo... E aí um dia ele, depois de um dia ele falou assim, agora vai dar certo. E ele se trancou numa sala e fez o primeiro lançamento dele. O que é que seja isso. E o cunhado dele zoando. Só que aí, cara, ele achava que não ia funcionar. E aí não caía a venda, não caía a venda, não caía a venda. Aí, acredite ou não, caiu uma venda. Uma. E aí ele ficou feliz, ele não estava maluco. E a gente está falando disso aqui há 10 anos atrás. Era bem... Não tinha vídeo, não tinha YouTube com essas entrevistas que a gente faz aqui. A gente está falando dos primórdios. Isso. Só que aquela uma venda, ele falou assim, é possível. Ele saiu comemorando como se a vida dele não dependesse disso. E ele acreditou, eu posso. E aquela uma venda fez ele fazer o segundo lançamento, e o terceiro, e o quarto, e o quinto. História pra frente alguns anos, é um dos caras de maior sucesso, milionário, tem tanto dinheiro que constrói a escola, muito do dinheiro é dele, não é só levantado, ele faz isso, ele não ganha, ele tem uma social, ele não ganha um centavo na social, sabe? E ele falou que estava aí, depois que ele já estava bem milionário em dólar, ele estava um dia em casa e contou essa história na família. Não, vocês não têm noção. Foi uma venda que me fez não desistir. Porque eu falei que se eu fechasse uma, se eu não fechasse nenhuma, eu ia procurar um emprego numa multinacional, no que quer que seja. Aí o cunhado dele falou assim, eu sei que foi uma venda. Foi o cunhado que comprou. Foi eu que comprei. Só que naquele momento, primeiro que ele achava que o cunhado nunca acreditou nele pelas brincadeiras, né? Mas naquele momento ele disparou a chorar. Que foda. Caraca. Porque ele sabia de ter dado errado algumas vezes, que aquela era a chance que ele tinha, não sei, sinal de Deus, para algumas pessoas que acreditam, né? Para muitos que acreditam. Né? Ele começou a chorar, porque se ele não tivesse comprado, ele não ia ter acreditado nele. E até hoje, ele, toda vez que ele anda, né? Depois você procura ele aí, pensa num cara legal, adotou uma criança lá, ele é muito ativo, assim. Sim. E aí ele conta essa história. Então, quando vocês falam que tiveram as 12 vendas, essas 12 vendas, cara, funcionou, eu entendo isso. É muito louco isso, às vezes. E ele simplesmente creu. Sim. E quando a gente crê, a gente vê. Sim. Ele viu aquela uma venda, por isso que eu falo que é uma venda, né? Mas enfim. Mas continua, vocês fizeram a 12ª venda de vocês, e aí? Inclusive, 12 é um número cabalístico. Ah, é? Olha aí, Você vê, tem um influenciador digital hoje muito famoso no mundo, talvez o maior influenciador digital do mundo, que é Jesus, começou com 12 seguidores. E eu costumo dizer que um era hater. Eu era... Muito bom. Escreveu um best-seller aí. E o hater é quem não renovou. Estranho, né? Não é? 12. Nossa. E assim, se você, independente da religião da galera aí, é um fato histórico interessante, né? Nossa, nunca tinha pensado por aí, poderoso. Mas esse negócio das 12 vendas, eu acho que uma coisa para quem quer fazer, enfim, quem quer empreender no digital e
tem um Instagram, eu acho que a gente tem que situar um pouco também, porque a gente fica muito fora da casinha com esses números que a gente vê aqui. E que isso não tem nada a ver com faturamento, com venda, com quantas pessoas vão, de fato, te dar o primeiro voto de confiança. Porque eu via, de verdade, a gente é muito iludido. Eu via lá, sei lá, acho que eu tinha 12 mil seguidores na época, e eu falo, gente, eu tenho 12 mil seguidores. Vou vender muito. Eu vou vender... Tipo, vou vender pra metade, sabe? Tipo... No primeiro lançamento. A gente é muito fora da casinha. Isso uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, quando vendeu esses 12, foi assim... É aquela ufa. frase da Vitória, né? Não, tipo assim, ufa, vendi. Mas também, ao mesmo tempo, eu fiquei com uma sensação assim de, poxa... Faltou muito. Ninguém gosta de mim. É. Olha só, aí você leva pro lado pessoal. Então, assim, primeira coisa também, gente, muito importante... Saúde mental, terapia, porque a gente não fazia essa época e prejudicou muito, assim. Eu acho que se a gente tivesse Com a mente mais... com a mente... Assim, primeira coisa é ouvir o mentor que você escolheu, né? Se a gente escolheu o Érico falou que é uma venda você fez 12, você tem que ficar 12 vezes mais feliz. Soltar e não fogos, ficar cara. pensando que poderia ter vendido mais. Uhum. Porque... É destrutivo esse pensamento, né? tipo- É o tal do pensamento de comparação. Se a gente fica se comparando com tudo na vida, isso destrói a gente, sabe? Então Eu costumo dizer que a maioria das pessoas chegam vamos dizer, na primeira aula de jiu-jitsu, ou karatê, pode ser jiu-jitsu. Chega na primeira aula e quer ser um faixa marrom, É isso. ou Não é, faixa cara. preta. É essa a expectativa. Não, para a faculdade eu pago R$1.000 por 12 meses, por 4 anos ou 5 anos, e depois vou começar a ir. Para isso eles têm paciência, né? Mas agora, para o empreendedorismo tem que ser amanhã, senão sai tacando pedra. E aí, o que aconteceu? Isso foi em março, nós fizemos o segundo lançamento, que aí mudamos para o clássico, foi em junho ou julho, vendemos 22, que também foi uma vitória, sabe? Porque, bem ou mal, um clássico é uma coisa mais complicada, mais complexa, mas quando você tem um método, e a gente vai chegar lá para frente, fica muito fácil. Então, aí fizemos o segundo. Fizemos o terceiro depois também, né, Mari? O clássico, outro isso. clássico. Aí vendemos, acho que foi a mesma coisa, 20 e pouco também, 24. Não foi Mas muita coisa. isso, ainda o setor de turismo tava assim, praticamente morto, enterrado ainda. O negócio tava E muito o pessoal tava comprando, assim, o pessoal tava comprando a ideia. Eu até quando eu gravava os criativos, eu falava, gente, parece que eu sou doida, né? A pessoa tá ali, tipo, o mundo inteiro fechado e passa um patrocinado. Eu falando, então, vamos planejar a sua próxima viagem? A pessoa, eu acho que ela seguia, porque ela falou assim, não, deixa eu ver o que essa louca tá falando aqui. Mas eu tinha muito forte comigo uma crença que era, quando as fronteiras reabrirem, vai ser um Deus nos acuda, porque vai todo mundo ao mesmo tempo, essa galera ficou represada ao mesmo tempo para poder viajar e vai ser o caos. E quem não tiver preparado Vai se ferrar. vai se lascar. Não deu outra. E esse era a base do nosso copy nos nossos lançamentos, sabe? E não deu outra. E os nossos alunos validaram isso, porque assim que as fronteiras abriram, eles estavam viajando, eles estavam com tudo pronto, eles estavam com tudo pago. E outras pessoas que entravam em contato com a gente, que não tinham feito o curso, assim, surtando com os preços, com tudo. Então, eu tava muito, assim, na certeza de que mais do que fazer dinheiro e estar no digital e ter ali uma porta pra gente sair do físico, que era a barbearia, eu tinha a certeza de que o meu trabalho estava sendo útil para essas pessoas. E isso foi muito legal, porque a gente é muito educado a achar que você tá vendendo é uma coisa ruim. Então, eu tive que desconstruir isso também. Sim, nos primeiros lançamentos, a Mari tinha muitos pensamentos, Eu tinha sabe? muita dificuldade de vender. Sim. E quando uma vez a gente conversando, até falando com uma pessoa de copy, ele falou, você tem que entender que você está ajudando muitas pessoas. Quando você está criando um infoproduto, você está preenchendo um gap, às vezes um buraco, que a educação formal nossa no Brasil, que é muito falha, e todo mundo sabe disso, não preencheu. Quando a gente tem infoprodutos, por exemplo, de educação financeira, de planejamento de viagem, de marketing digital, cara, isso preenche buracos que a educação brasileira não dá, seja particular ou seja pública. Então, cara, essa revolução que você trouxe para o mercado, isso é lindo, é maravilhoso, sabe? Não, e o Felipe estudou publicidade e fez pós em marketing. Ele falou que na faculdade dele, novas mídias era Facebook. Você vê. Se ele não tivesse feito o Fórmula...
Coitado, só com aquele conhecimento da faculdade, o pobre não Tava sobreviveria lascado. nos Só dias a de faculdade hoje. não preencheu o meu conhecimento. Mas voltando pro lançamento, o que aconteceu nesse primeiro ano? Aí foi esse segundo e terceiro foi dentro do clássico, e aí a gente começou a questionar as coisas. Começamos a falar, esse negócio de CPL... Não, o problema não foi esse não, eu vou falar a verdade, Érico. O problema foi o problema matrimonial. Também. A gente brigava demais. A gente brigava demais, a gente não concordava com nada. Eu falando, faz os 3 CPLs, Mariana, só um dá. Faz os 3 CPLs, Mariana, tá no método, Mariana, só um dá. Eu desgringolei. A culpa. Eu desgringolei muito. Ele queria voltar tudo certinho. Eu queria ir para uma parte mais criativa. Aí a gente começou a misturar tudo. Aí inventamos Frankenstein. Inventamos moda. Aí a gente fazia o lançamento, era assim, jogava o link. Fala, pega aí. Coleta de lead praticamente não existia. Aí a gente desgringolou tudo. Eu não sei porquê, mas eu acho que foi mesmo essa questão da gente ficar brigando muito e ficar Acho que todo casal é um cabo de guerra, né? Todo casal, em algum... discorda em uma coisa, concorda em outra. E isso prejudicou o nosso foco. Em vez dele me ouvir e de eu ouvi-lo e da gente ficar brigando, a gente tinha que ter ouvido... E a gente ouviu o método? A gente tinha que ter ouvido você. Fala aqui, peraí. O que o Érico falou? O que tá no Fórmula? Tá, então é isso que a gente vai fazer. E a gente não teve essa maturidade. E não foi por pouco tempo não, tá? Isso foi... 2021, a gente começou a desgringuelar no Black Friday, a gente inventou um Frankenstein doido. Nossa, e fizemos... nada a ver. Aí depois, em 2022, fizemos lançamentos Só que detalhe, a gente vendia. Então é o que você fala também, o pequeno sucesso é o inimigo do seu grande sucesso. Então a gente já viu que, tipo assim, dá pra viver disso. Mas nada de bater 6 em 7. Mas não batia 6 em 7. Não bati, de jeito nenhum. E não ia bater, daquele jeito não ia bater. Aí vendia uma coisa em outra, ganhava ali uns 15, uns 10, uns 20, e pra gente, tá dando dinheiro. Pra gente, Tá dando dinheiro, mas não era o 6 em 7, que era o nosso objetivo. Né? Aí a gente... Passou 2022 assim. Mas mesmo assim, a origem de tudo foi o Fórmula. Sim. Por quê? Porque se não fosse o Fórmula, ele não saberia nem fazer tráfego. Se não fosse o Fórmula, eu nem saberia criar conteúdo para infoproduto. Então, assim, mesmo com essas vendas sem vergonha que a gente estava fazendo, que a gente também acho que falta de acreditar no nosso potencial também. Aí mais assuntos para a área da psicologia e psicanálise. Mas isso foi atrasando a gente. Então, a gente não acreditava que ia dar conta, a gente não acreditava que conseguia fazer um lançamento juntos, os dois. A gente muitas vezes achava que precisava de uma agência. Eu preciso de alguém pra ajudar porque a gente. Eu não sei fazer. Mas com isso tudo, a gente ainda conseguiu se manter. Aí vendemos a barbearia e fui realizar o sonho da minha vida, que era dar uma volta ao mundo. E com o plano V... Eu já tinha acumulado muito conhecimento, então eu conseguia fazer isso já com um custo muito mais baixo do que uma pessoa que não tem esse conhecimento. Então, fiz as contas, apresentei um plano aqui para o senhor da contabilidade. E aí a gente foi dar essa volta ao mundo. Isso foi final de 2022, outubro de 2022. A gente decidiu vender a barbearia e já vivendo do digital, mas nessa malucada aí que a gente tá contando. E foi... Aí a gente... Imagina se tivesse seguido o Fórmula desde o início. A gente já tá vivendo digital muito. Por que a gente não seguiu Fórmula desde o início, Cara, a gente é muito doido. Muito burro. É muito burro. Mas tá, fomos em outubro de 2022 dessa volta ao mundo, fazendo esses lançamentos malucados, muito doido. E aí, em 2023, entramos assim. Menino. A gente fez o... Foi 2022 que a gente... Não. Foi 23. Foi 23. Foi. Aí, 23, entramos assim. Chegou, o que acontece? Passou um ano praticamente, a gente viajando, dando a volta ao mundo. Aí teve esse desafio também de estar na estrada, que para ele foi mais difícil, porque é difícil você manter uma rotina de trabalho na estrada, você tem que ter muita disciplina. Mas enfim, a gente foi se ajustando. Quando chegou, aí viemos o ano todo vendendo malucadamente, fazendo lançamentos criados por nós mesmos, assim, fabulosos, Érico. Depois eu te passo, tá? Eu te passo o método. Incrível método. Olha, como não fazer, né? É o jeito certo e o jeito errado. Esse é o jeito errado, totalmente nosso. Olha, muito bom mesmo. E aí,
Quando foi no Black Friday, De novembro de 2023. eu falei assim, Felipe, ó, agora é fim de festa, estamos acabando a viagem, estamos acabando o ano, o faturamento não foi o que a gente imaginou, porque a gente, assim, botou a meta de faturamento lá no alto, né? Nossa. Mas fazer o que tem que ser Sem fazer, feito, não o arroz fazer. com feijão não. Não. Eu falei, ó, acabou o fim de festa, você acha que vale a pena fazer Black Friday? Ele falou, não, tem que fazer, vamos fazer e tal. Falei, então tá, mas olha só, se a gente for fazer... Mas a gente vai fazer um compromisso aqui. Eu falei, se a gente for fazer é o seguinte, a gente não pode surtar. Você não vai surtar comigo, eu não vou surtar com você, a gente vai voltar lá no Fórmula, A gente vai seguir o Eu Fórmula. falei, a gente vai seguir direitinho, sem gritaria, sem perturbação na cabeça, porque não tem como. Eu falei, não tem, a gente tem que estar com a mente boa e a gente tem que fazer com a consciência que a gente está fazendo o nosso melhor. Uhum. E sem transformar um outro inimigo, porque, tipo assim, uma coisinha escalava muito. E aí ele já estava na terapia com a glória do Senhor, obrigada, inclusive o terapeuta dele também Muito ajudou bom. muito. E os dois medicados, aí fomos fazer. Cara, eu tava tão leve, eu coloquei tudo, cada pedacinho do Fórmula, e eu falei, a gente vai fazer isso. A gente sentou, Érico, olha, eu te juro. Foi muito interessante. A gente tava na Indonésia, em Bali. Tava em Bali. Internet daquele jeito. Tá mais ou menos. A gente sentou 20 dias. 20 dias com Fórmula na mão. Cada pontinho a gente dividiu só nós dois, sem equipe, sem nada. A gente dividiu bonitinho, ó. Você faz Essa isso? tarefa é sua, essa é minha. Essa é sua, essa é minha. Todo dia a gente acordava, computadorzinho lá, ó. Essa é sua, essa é minha. Ainda na sem vergonhice, a gente ainda acabava o dia, a gente ia lá, pegava a motinha, ia pra praia, dava um mergulho. Falava, gente, essa é a vida dos sonhos, né? Por que a gente não fez isso Eu falei, antes? por que a gente não fez Por que sonho botar tão tudo bom? aqui no Fórmula? Por que a gente não Trabalhar fez sem treta. Fomos lá. Aí, o fuso... 11 horas de A gente diferença. marcou o CPL para 7 da noite. E era um feriado aqui, dia 19 de novembro. Era um feriado no Brasil. Aí lá, foi 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, Mariana se colocou lá como se tivesse energia matinal. Fui, 6 horas da manhã, fiz, assim, o CPL seguindo bonitinho ali, ó. Sem tirar nem pôr. Bonitinho, sem tirar nem pôr. A gente não inventou moda, mas juro Sem por Deus. inventação, fiz lá. Quando começava a criativa aqui, pensar moda fora da linha, eu falei, volta aqui, querida. Sem brigar, mas volta aqui, pelo amor Volta de Deus. aqui, volta aqui. Aí foi. Fiz tão leve. E eu acabei, a gente abriu porque a gente fez o semente. Foi excelente. Como Foi uma aula só, né? Não Foi foram uma 3. aula, né? E porque a gente estava voltando para casa, né? A gente estava voltando pro método. Fizemos o semente. Foi 1h30, mais ou menos. E eu tava com todos os celulares no silencioso. Eu acabei, abri as inscrições, tô quietinha lá. Quando eu olho pro Felipe branco, assim, com o olho assim, ó. Aí ele falou assim... Aí quando eu olho o meu celular, tipo assim, 80 vendas. Em minutos. Tipo, 5, 10 minutos. Aí eu falei assim, aí o Felipe falou assim, a gente vai fazer 6 em 7. Aí eu falei, não, calma que ainda não fez. Érico, não parava de vender. Não parava de vender. Foi primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, E quarto dia. não foi bom só de primeiro dia. Todos os dias tava vendendo muito. Todos os dias vendia muito. Eu falei, Mariana, a gente tava com orçamento de tráfego, o valor lá, eu acho que era 10 mil, alguma coisa assim. Eu falei, vamos colocar mais 5 que vai bater, porque isso é matemática pura. Ele ensina, o Érico ensina que é matemática pura. Se o seu custo por lead é tanto e você tá tanta porcentagem assim, eu fazia a conta, ó, vamos botar mais 5 que vai bater. Não deu outra. Coloquei mais um pouco, no 5º dia, batemos 100 mil. Batemos 100 mil. Aí eu fiquei assim, eu falei, caraca, inacreditável, assim. Sem crise de casal. Você tem crise de casal. Sem Cara, estresse sem nenhum. crise, Foi tem. muito leve. Foi muito Não leve. tem porquê, cara, não tem porquê. Foi muito leve. Aí, mas olha só, aí a síndrome do impostor agindo, né? Falei, não, foi sorte. Só foi sorte. Não, primeiro foi assim, eu falei assim, eu quero a placa. Só queria a placa. A gente tava lá na Indonésia indo pra Singapura. Aí em Singapura eu falei, como é que consegue a placa? Aí ele falou assim, acho que vai ter agora Mundo Paralelo. Eu vi Aí um anúncio, alguma eu falei, é coisa nesse assim. que sobe no palco? Ele falou, eu falei, então compra aí que a gente vai lá. Tacamos de Singapura lá pro Mundo Paralelo.
Aí subimos no palco e tal, fotinha contigo, Foi muito rápido, placa. foi muito legal. Porque em novembro a gente bateu e em dezembro a gente tava lá no palco do Mundo Paralelo levantando eu a falei, plaquinha, gente, sabe? esse ano não prometia nada, entregou tudo. Entregou tudo. Mas não foi o ano, é a gente fazendo as coisas, fazendo o arroz com feijão, sem inventar moda. Seguindo. E aí, mas a gente falou assim, não, deve ser sorte. Aí, eu falei, não, vamos fazer de novo. Vamos fazer outro lançamento. Aí, batemos de novo. Só que a gente bateu 100 mil em um dia. Em um dia. A vida muda, né? Quando você segue o passo a passo certinho. Eu falo isso para as pessoas e muitos deles, a maioria deles, vai tender a não seguir por N motivos, achar que é simples demais, ou achar que meu nicho é diferente, aquela coisa toda. Mas, eventualmente, uma hora vai bater na cabeça deles e eles vão gastar menos tempo que vocês gastaram para entender que esse passo a passo, ele é muito azeitado. Muito. Muito azeitado e salva casamentos. De verdade, porque, tipo assim, é muito mais fácil você ter uma cartilha para seguir do que você ter que ficar adivinhando. Ou então, tentar fazer... Assim, eu conheço pessoas que, na mesma época que eu comecei no digital, começaram juntas, mas e eu fui lerda, né? Foi mas tartaruga. Mas eu tinha o fórmula e tava ali. Então eu tava ali sempre, mesmo não fazendo, tava ali. E uma hora eu fiz. Mas teve pessoas que nem entraram no fórmula e ficaram tentando fazer engenharia reversa. E não continuaram. Não assim, consegue. eu tenho umas 4 ou 5 pessoas que na mesma época que eu me empolguei com essa ideia, elas se empolgaram também e falaram, não, vou fazer. Fez um lá de malucado e não deu em nada e, não, isso não funciona. E larga. É incrível esse negócio de engenharia reversa, porque inclusive vou falar pra galera aqui, tá aí, eu vou pedir pra vocês escreverem isso. Eu não tô escrevendo isso pra mim, não, tá? Escrevendo pra vocês. Porque se vocês não escreverem Nossa Senhora do Lançamento do 7º dígito, não vai abençoar vocês, hein? Tô falando que eu tenho uma conexão aí com Nossa Senhora do Lançamento do 7º dígito, porque eu sou adventista do 7º dígito também, tá bom? Então escreve aí, ó. Segue a fórmula. Segue. Todo mundo comentando, segue. Você não escreve isso para mim, não, mas você escreve isso para você, segue a fórmula. Por que a engenharia reversa não funciona? E quando a gente faz engenharia reversa, a gente não vê todos os detalhes. Tentar fazer engenharia reversa de bolo, para quem não conhece bolo, nunca viu bolo, se bolo for alienígena, não bota fermento, porque o fermento não tem gosto, não tem cheiro. É só um pozinho branco. E aí o bolo não vai. 6 em 7 é a faixa marrom, mas você precisa passar pela faixa branca. Não, se você é do tipo daquele aluno que chega na aula de jiu-jitsu, nas 3 primeiras aulas, quer sair de lá faixa marrom de jiu-jitsu, pelo amor de Deus, para de me seguir, vai seguir outra pessoa, de repente alguém compra esse tipo de promessa, eu vou ser sincero com você, eu não quero seu dinheiro, não quero seu seguimento. Eu quero pessoas que entendem que o caminho tem uma faixa branca, e você precisa começar na faixa branca. Eu sei que o Celso fala que não precisa, mas precisa. Você precisa aprender a fazer a sua casinha dos 3 porquinhos de baixo para cima, porque se não constrói uma fundação importante, essa trinca vai crescendo, e não acaba só com o seu negócio, não. Provavelmente aí, se for o mesmo caso que os meus colegas aqui, vai acabar com o seu casamento também, para que isso? Inclusive, uma coisa que deve ter salvado muito casamento também é o tal do GPS Waze, né? É bom demais aquilo, tira um monte de discussão. Eu nasci na época, para quem está me escutando aí, não sabe que nasceu com o Waze, né? Eu não nasci, na época não tinha Waze. Quando eu fazia minhas viagens, era isso, né? Era essa tensão. Era essa aqui, você não me escutou, confia em mim, sei lá o quê. Né? É engraçado que seu pior inimigo É você mesmo. é você mesmo. É seu pior amigo também, né? Que dualidade. E eu acho também, às vezes, se você... por exemplo, eu não tinha um produto quando eu comecei, criei o produto, validei, e mesmo assim vai ter momentos em que você vai duvidar do produto. Eu duvidei por muitos anos ele do duvidou. produto. E mesmo assim continuei trabalhando porque Não tinha opção. não tinha opção. Mas se ele tivesse, ele teria provavelmente abandonado. É. Mas assim, eu acho que quando você duvidar do produto enfim, olha para os seus alunos. Não olha para o concorrente, não olha para quem está do seu lado e não entende muitas vezes qual é o seu propósito com aquilo. Olha para o resultado dos seus alunos, porque foi isso que por muito tempo fez com que eu seguisse em frente. Porque um curso de planejamento de viagem, você não vê, não é uma tendência, né? A gente tem muitos cursos de milhas, muitos cursos de ganhar dinheiro enquanto viaja, de nomadismo digital, mas curso de planejamento de viagem não era uma coisa, e ainda não é uma coisa que você vê muito por aí. Mas eu sempre tive tanta certeza da transformação e do que ele faz pelos alunos, que eu segui em frente
E ele seguiu também falta de opção, mas hoje ele, tipo assim, a gente já com mais de 1.000 alunos, ele vê o valor e vê que a gente sempre esteve no caminho certo. E quando começa um pensamento vir assim destrutivo, igual a gente estava falando agora há pouco na minha cabeça, eu vou para lá, olho tipo os depoimentos dos nossos alunos, vejo eles viajando e falo, cara, é isso, sabe? Realmente, nosso produto digital ajuda e faz as pessoas alcançar a transformação. Isso vai acontecer com o produto de vocês também, sabe? Tem que acreditar, seguir em frente e seguir o Fórmula. Seguir o Fórmula, com certeza. Antes de me despedir, eu queria perguntar para vocês qual que é o Instagram, caso tenha alguém que queira planejar viagem, vai que, por coincidência, tá no lugar certo. Como é que eles seguem você? @Viajante Sincera, tudo para você fazer sua viagem internacional com conforto, com confiança, economizando até 70%. Olha, Sim, Roma aí, é ó. possível. É possível. Uau, massa! E, gente, muito obrigado para vocês. Deixo a sacada. Felipe, Mariana, obrigado. É incrível. Incrível Sim. ver que vocês estão realizando o sonho de vocês e de várias pessoas, né? Nossa, É muito louco. Nossa, a gente tem muito de agradecer, porque se a gente conseguiu sair do físico, se a gente consegue ter um negócio escalável, se a gente consegue pegar o nosso sonho, que é viajar o mundo, e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo, tudo começou com uma aula gratuita do Érico Rocha, e quanto mais você seguir e ouvir, mais rápido vai ser e mais fácil vai ser. Hoje o que a gente faz é mais fácil do que qualquer outro trabalho que a gente já teve na vida. Muito mais. Então, para quem acha que é difícil, o difícil é a curva de aprendizagem como qualquer outra coisa, mas cada vez vai ficar mais fácil. Hoje, com o que a gente já validou, é prática, cá entre nós, tá? É praticamente copiar e colar. Copiar e colar, fazer de novo, Replicar, e refinar e refinar. melhorar, investir um pouquinho mais. Mas a vida que eu levo hoje é muito mais fácil do que aquela vida que eu levava batendo cartão. E eu sou muito grato pelo Érico, pelo Fórmula, porque realmente mudou a nossa vida. E se vocês têm dúvidas, vocês acham que a vida de vocês está complicada, está difícil, querem mudar a carreira, essa é a oportunidade. E todos os nossos amigos a gente fica tentando puxar também. A gente aceita. Fala, menino, vai pro digital, sai disso aí. Sai disso aí, Todo cara. mundo a gente fala, porque realmente... É escalável, né? Grande cresce, né? A barbearia também mas aí você tem que montar filiais e fazer... O limite é o nosso esforço no digital e é muito diferente, é outro rolê. Vale muito a pena. Obrigadão, Érico. por tudo. Obrigada, Érico. Gente, a gente se vê. Tchau, tchau.